Se você já se sentiu invisível, esta história pode ser relevante para você. Às vezes, as pessoas que deveriam nos proteger são as que mais nos machucam. E às vezes, quando finalmente encontramos nossa voz, é tarde demais para usá-la da maneira que sempre sonhamos. Meu nome é Margarete e tenho 73 anos. Nunca contei essa história antes, não completamente. Mas, sentada aqui no meu pequeno apartamento, olhando para a única coisa que guardei daquela época da minha vida, acho que finalmente chegou a hora de contar. Talvez alguém precise ouvir. Talvez eu precise dizer. O que estou segurando é um pequeno rádio de madeira. É velho, provavelmente não tem valor para ninguém. A pintura está descascada, a antena está torta e não funciona há décadas. Mas quando toco, volto a ter 16 anos e me lembro de como era acreditar em mim mesma, mesmo que tenha sido apenas por um momento. Nasci em 1951, a caçula de 3 filhos, em uma casa onde a palavra do meu pai era lei e o silêncio da minha mãe era sobrevivência. Meu pai trabalhava na siderúrgica, chegava em casa com as unhas sujas e raiva no peito. Ele era o tipo de homem que acreditava que as crianças deviam ser vistas e não ouvidas, especialmente as filhas. Minha mãe, que Deus a tenha em paz, era uma mulher que aprendeu a se fazer pequena. Mas eu não era pequena. Eu era barulhenta, curiosa, sempre fazendo perguntas. Eu queria saber por que o céu mudava de cor ao pôr do sol, porque os pássaros sabiam voar para o sul, porque algumas pessoas tinham mais dinheiro do que outras. Queria entender tudo e não tinha medo de dizer isso. A primeira vez que me lembro de ter sentido medo de verdade foi quando tinha 12 anos. Eu tinha me metido em encrenca na escola por discutir com minha professora sobre algo que tinha lido em um livro. Ela disse algo sobre como certas pessoas simplesmente nascem para certas posições na vida, e eu levantei a mão e disse que achava isso errado. Quando meu pai descobriu, ele não se limitou a gritar. Ele me bateu no rosto e disse que meninas espertas acabam sozinhas e indesejadas. Naquela noite deitei na cama com a bochecha ainda ardendo e prometi a mim mesma que provaria que ele estava errado. Eu mostraria a ele que ser inteligente, ser curiosa, ser eu mesma não era algo de que se envergonhar. Durante 4 anos carreguei essa promessa como uma chama secreta. Estudei mais do que qualquer pessoa da minha turma. Li livros da biblioteca até meus olhos doerem. Escrevi histórias e poemas em um caderno que escondia debaixo do colchão. Eu não estava apenas aprendendo. Estava me preparando. Eu iria sair daquela casa, ir para a faculdade, me tornar alguém importante. Então, completei 16 anos e tudo mudou. Havia um garoto na escola chamado David. Ele era popular, bonito, de uma família dona da loja de ferragens do centro da cidade. Ele também era cruel, daquele jeito que só certos adolescentes conseguem ser. Ele fazia piadas sobre o corpo das meninas, espalhava boatos, fazia os outros se sentirem pequenos só porque podia. Um dia, no refeitório da escola, ele estava implicando com uma garota chamada Sarah, xingando-a porque ela era gorda. Toda a mesa estava rindo. Sarah estava chorando. E algo dentro de mim simplesmente se quebrou. Levantei-me e disse para ele parar. Disse que ele estava agindo como um covarde e um valentão. Eu disse que fazer os outros se sentirem mal não o tornava maior, mas sim menor. Eu disse isso alto o suficiente para que metade do refeitório ouvisse. A sala ficou em silêncio. O rosto de David ficou vermelho. E então ele disse algo que eu nunca vou esquecer. Ele olhou bem nos meus olhos e disse: pelo menos eu não sou uma garota pobre que se acha melhor do que todo mundo. Eu deveria ter ido embora. Eu deveria ter deixado pra lá. Mas eu tinha 16 anos, estava com raiva e tinha 4 anos da voz do meu pai na cabeça me dizendo que eu não era nada. Então fiz algo que nunca tinha feito antes. Dei um tapa nele. Não foi forte. Nem forte o suficiente para machucar, mas forte o suficiente para que todos vissem. Forte o suficiente para que o diretor se envolvesse. Forte o suficiente para que os pais do David ligassem para os meus. Quando cheguei em casa naquela tarde, meu pai estava me esperando na sala. Ele estava sentado em sua cadeira, aquela em que nenhum de nós tinha permissão para sentar, e seu rosto estava mais sombrio do que eu jamais tinha visto. Minha mãe estava atrás dele, com as mãos entrelaçadas, sem olhar para mim. Margarete, ele disse, e sua voz estava muito baixa. Venha cá. Eu fui até ele, e ele se levantou. Meu pai era um homem grande. Ombros largos, mãos grossas, o tipo de presença que preenchia uma sala. Quando ele olhou para mim, senti como se estivesse encolhendo. Os Hendersons ligaram, disse ele. Contaram-me o que você fez ao filho deles. Comecei a explicar, a contar-lhes sobre Sarah, sobre como David tinha sido cruel, sobre como alguém tinha que defendê-la. Mas ele levantou a mão. Não quero ouvir, disse ele. Não quero ouvir suas desculpas ou explicações.
O que quero saber é como criei uma filha que acha aceitável colocar as mãos em um menino de uma família respeitável. Mas pai, ele era. O tapa veio tão rápido que não vi. Minha cabeça se virou para o lado e senti o gosto de sangue na boca, onde havia mordido a língua. Quando olhei para ele, seu rosto estava frio. Você trouxe vergonha para esta família, disse ele. A cidade inteira está falando sobre isso. As pessoas estão dizendo que não conseguimos controlar nossa própria filha. Estão dizendo que criamos uma garota selvagem, uma encrenqueira. Toquei minha bochecha onde ele havia me batido. Era o mesmo lugar onde ele havia me batido 4 anos antes, e parecia que um círculo se fechava. Quero que arrume suas coisas, disse ele. Hoje à noite. Você vai ficar com sua tia Marta em Oregon até aprender a se comportar como uma jovem de boa família. Olhei para minha mãe, esperando que ela dissesse alguma coisa, qualquer coisa. Mas ela ficou parada ali com os olhos fixos no chão. Por quanto tempo? Perguntei. Pelo tempo que for preciso, disse ele. Talvez 1 ano. Talvez mais. O tempo que for preciso para as pessoas esquecerem o que você fez e para você aprender o seu lugar. Naquela noite, coloquei minhas roupas em uma pequena mala. Coloquei meus livros, meu caderno de histórias, meus sonhos de faculdade. Coloquei tudo sabendo que talvez nunca mais visse meu quarto. Talvez nunca terminasse o ensino médio com meus amigos. Talvez nunca tivesse a chance de provar que era mais do que meu pai acreditava que eu poderia ser. Na manhã seguinte, minha mãe me levou até a rodoviária. Ficamos sentadas no carro por alguns minutos antes do ônibus chegar, e eu fiquei esperando que ela dissesse alguma coisa. Que ela me dissesse que estava orgulhosa de mim por ter defendido Sarah. Que ela me dissesse que eu não merecia isso. Que ela me dissesse para voltar para casa quando estivesse pronta. Mas tudo o que ela disse foi: escreva para nós quando chegar lá. Entrei naquele ônibus da Greyhound com minha mala e meu coração partido e vi minha cidade desaparecer pela janela. Eu tinha 16 anos e sentia que minha vida tinha acabado. Se essa história te toca de perto, se você já se sentiu abandonado pelas pessoas que deveriam te amar, saiba que você não está sozinho. Deixe um comentário e me conte. Às vezes, só saber que alguém já passou por isso faz toda a diferença. Tia Marta morava em uma pequena cidade nos arredores de Portland, em uma casa que cheirava a lavanda e livros antigos. Ela era irmã da minha mãe, mas era tudo que minha mãe não era. Ela era barulhenta, enquanto minha mãe era quieta, independente enquanto minha mãe era dependente, forte enquanto minha mãe era frágil. A primeira coisa que ela disse quando me viu descendo do ônibus foi: bem, você está com uma aparência péssima. Comecei a chorar ali mesmo na plataforma. Todas as lágrimas que eu havia segurado durante a semana passada começaram a cair. Marta ficou ali parada deixando-me chorar, e quando terminei, pegou minha mala e disse: vamos. Vamos para casa. A casa dela era pequena, mas aconchegante. Havia livros por toda parte, plantas em todas as janelas e uma cozinha que sempre cheirava a algo bom sendo preparado. Ela morava sozinha, nunca se casara e quando lhe perguntei por que, ela respondeu: nunca encontrei um homem que conseguisse me acompanhar. Nas primeiras semanas, eu estava com raiva. Raiva do meu pai por me mandar embora, raiva da minha mãe por deixá-lo fazer isso, raiva do David por ser cruel, raiva de mim mesma por me importar tanto com o que os outros pensavam. Escrevi cartas longas e furiosas para meus pais que nunca enviei. Escrevi histórias sobre meninas que fugiam e nunca olhavam para trás. Escrevi até minha mão ficar dorida e meus olhos arderem. Marta nunca me disse para parar de ficar com raiva. Ela nunca me disse para perdoar e esquecer. Ela apenas me deixou sentir o que eu precisava sentir e, aos poucos, algo dentro de mim começou a se curar. Ela me matriculou na escola secundária local e eu me dediquei aos estudos com a mesma intensidade de sempre. Entrei para o time de debate, para o jornal da escola e para o clube de teatro. Estava determinada a provar que ter sido mandada embora não tinha me destruído. Foi quando conheci Thomas. Ele estava na minha aula de inglês, um garoto quieto, de cabelos escuros e olhos gentis, que sempre se sentava na última fileira. Ele escrevia poesia, lia livros que não eram obrigatórios e tinha um jeito de ver o mundo como se estivesse vendo pela primeira vez. Quando sorria, o que não era frequente, era como se o sol aparecesse por entre as nuvens. Começamos a conversar depois da aula sobre livros, ideias e sonhos. Ele me disse que queria ser escritor, e eu disse que queria ser jornalista. Sentávamos na biblioteca depois da aula, fazendo o dever de casa, mas principalmente conversando, compartilhando o tipo de pensamento que só se pode compartilhar com alguém que realmente nos vê. Ele foi a primeira pessoa que me fez sentir que ser inteligente não era algo a esconder. Ele ouvia as minhas ideias como se fossem importantes.
Ele lia as minhas histórias e dizia que eram boas, não apenas boas para uma menina, mas boas mesmo. Com ele comecei a acreditar em mim mesma novamente. Foi o Thomas que me deu o rádio. Ele o encontrou em um brechó, consertou e me surpreendeu com ele numa tarde. Agora você pode ouvir as notícias, disse ele. Futuros jornalistas precisam se manter informados. Guardei aquele rádio na minha mesinha de cabeceira e todas as noites, sintonizava em estações de todo o país, ouvindo vozes diferentes, histórias diferentes, perspectivas diferentes. Ele se tornou minha janela para o mundo em que eu queria estar. Thomas e eu éramos inseparáveis naquele ano. Estudávamos juntos, sonhávamos juntos, planejávamos nosso futuro juntos. Ele iria se inscrever em universidades com bons cursos de redação. Eu iria me inscrever em faculdades de jornalismo. Íamos mudar o mundo, uma história de cada vez. Escrevia para meus pais regularmente como havia prometido. Contava-lhes sobre a escola, sobre minhas notas, sobre como estava indo bem. Não mencionei Thomas, não mencionei como estava feliz, não mencionei que estava começando a pensar que talvez nunca mais quisesse voltar para casa. As cartas do meu pai eram curtas e frias. Ele me contava sobre o tempo, sobre meus irmãos, sobre as pessoas da cidade. Ele nunca perguntou como eu estava me sentindo. Ele nunca disse que sentia minha falta. Ele nunca disse que tinha orgulho de mim. Mas na primavera do meu 3º ano, algo mudou. Minha mãe me escreveu uma carta mais longa do que o normal. Ela me disse que meu pai tinha falado sobre eu voltar para casa para o último ano. Ela disse que ele achava que eu tinha aprendido minha lição, e que era a hora de eu terminar o ensino médio onde eu pertencia. Li aquela carta sentada na varanda da Marta e senti algo próximo ao pânico. Eu tinha construído uma vida em Oregon. Eu tinha Thomas, tinha sonhos, tinha uma versão de mim mesma que realmente gostava. A ideia de voltar para a casa do meu pai, para as regras dele, para a decepção dele, era como morrer. Naquela noite, conversei com Thomas sobre isso. Estávamos sentados à beira do rio que cortava a cidade, com o rádio tocando baixinho entre nós. Contei-lhe sobre a carta, sobre os planos do meu pai, sobre como estava com medo de voltar. Então não vá, disse ele simplesmente. Tenho que ir, respondi. Ainda não tenho 18 anos. Não tenho escolha. Ele ficou em silêncio por um longo momento e então disse: talvez você tenha uma escolha. Talvez não voltar não seja a única opção. Olhei para ele sem entender. Case comigo, ele disse. Fiquei olhando para ele. Tínhamos 17 anos. Éramos crianças, na verdade, mesmo que nos sentíssemos tão adultos. Estou falando sério, ele disse. Eu te amo, Margaret. Eu te amo desde o primeiro dia em que você levantou a mão na aula de inglês e discutiu com a senhora Patterson sobre simbolismo na poesia. Quero passar a minha vida com você. Quero escrever histórias sobre mulheres fortes porque conheço uma. Quero apoiar seus sonhos porque são sonhos lindos. Comecei a chorar, mas eram lágrimas diferentes das que eu chorava há meses. Eram lágrimas de possibilidade, de esperança de ser vista e amada exatamente como eu era. Podemos nos casar neste verão, ele disse. Antes que seu pai espere você em casa. Podemos nos inscrever em faculdades, encontrar uma maneira de fazer isso funcionar. Podemos construir uma vida juntos. Eu disse sim. Claro que disse sim. Eu tinha 17 anos, estava apaixonada e cansada de ter medo. Passamos as semanas seguintes planejando. Nos formaríamos em junho, nos casaríamos em julho e começaríamos a faculdade no outono. Marta nos ajudou a procurar faculdades, a descobrir bolsas de estudo e a preencher as inscrições. Ela nunca disse que éramos muito jovens ou ingênuas. Ela apenas nos apoiou como uma família deve fazer. Escrevi para meus pais e contei sobre Thomas, sobre nossos planos, sobre como eu estava feliz. Disse que queria que eles fossem ao casamento, que queria que conhecessem o homem que me amava e acreditava em mim. A resposta do meu pai chegou 2 semanas depois. Era a carta mais longa que ele já havia me escrito, e cada palavra parecia uma facada. Ele me disse que eu era egoísta e ingrata. Disse que eu havia sido mandada para longe para aprender humildade e respeito, não para encontrar maneiras de envergonhar ainda mais a família. Disse que se eu me casasse com Thomas, estaria morta para ele. Disse que nenhuma filha dele jogaria fora sua reputação e o nome da família por um garoto que mal conhecia. E então, no final da carta, ele escreveu as palavras que me assombrariam pelo resto da vida. Se você escolher ele em vez da sua família, nunca volte para casa. Você não terá pai, mãe, irmãos. Você estará sozinha neste mundo, e você merecerá isso. Mostrei a carta para Thomas, e ele me abraçou enquanto eu chorava. Ele me disse que tudo ficaria bem, que construiríamos nossa própria família, que o amor era mais forte que o medo. Mas algo havia mudado em mim.
Aquela carta havia atingido o fundo do meu coração e encontrado a menina assustada que só queria que seu pai a amasse. Ela havia encontrado a parte de mim que nunca havia perdido a esperança de que ele um dia se orgulharia de mim. Me conta nos comentários se você já se agarrou a algo, ou alguém, por mais tempo do que deveria. Às vezes, as pessoas que mais nos machucam são aquelas que não conseguimos deixar ir. Comecei a ter dúvidas. Não sobre Thomas nem sobre meu amor por ele, mas sobre o que isso me custaria. Eu seria forte o suficiente para viver o resto da minha vida sem minha família? Eu era corajosa o suficiente para escolher o amor em vez da aprovação que eu havia buscado toda a minha vida? Thomas percebeu que eu estava me afastando, e isso partiu seu coração. Ele me encontrava olhando pela janela, perdida em pensamentos, e perguntava o que havia de errado. Eu dizia que não era nada, mas ambos sabíamos que não era verdade. 3 semanas antes da formatura, tomei uma decisão da qual me arrependo todos os dias desde então. Disse a Thomas que precisava de tempo para pensar. Eu disse que talvez fossemos muito jovens, que talvez devêssemos esperar até depois da faculdade, que talvez casar às pressas não fosse a escolha certa. Ele olhou para mim com aqueles olhos gentis que sempre me viram por dentro e disse: não se trata de sermos muito jovens. Trata-se da carta do seu pai. Eu não consegui mentir para ele. Acenei com a cabeça e vi algo se quebrar em seu rosto. Achei que você fosse mais corajosa do que isso, disse ele baixinho. Eu sou corajosa, respondi, mas mesmo enquanto dizia isso sabia que não era verdade. Você não é, disse ele. Você ainda é aquela garotinha assustada que só quer que o pai a ame. E está disposta a abrir mão de tudo que é real e bonito na sua vida para perseguir algo que nunca vai acontecer. Ele estava certo, e eu sabia disso, mas não conseguia me impedir. Eu tinha 17 anos e estava apavorada com a ideia de ficar sozinha no mundo. Nos formamos 2 semanas depois. Thomas mal olhou para mim durante a cerimônia. Guardei o rádio que ele me deu, mas coloquei na mala, incapaz de ouvir. Escrevi para meus pais e disse que estava pronta para voltar para casa. Disse que tinha aprendido a lição, que agora entendia o que era importante. Pedi desculpas por tê-los decepcionado. A resposta do meu pai foi curta: volte para casa. Conversaremos sobre o seu futuro quando você chegar. Saí de Oregon em um ônibus da Greyhound, assim como tinha chegado. Marta me levou até a rodoviária e pela primeira vez desde que a conhecia, ela parecia decepcionada comigo. Você está cometendo um erro, disse ela. Estou indo para casa, respondi. Não, disse ela. Você está fugindo de casa. Há uma diferença. Entrei no ônibus com minha mala e meu coração partido e vi o Oregon desaparecer pela janela. Eu tinha 17 anos e sentia que minha vida tinha acabado. Quando cheguei em casa, nada tinha mudado. Meu pai continuava frio, minha mãe continuava calada e eu continuava sendo a decepção que precisava conquistar seu lugar na família. Terminei o último ano do ensino médio na mesma escola, onde todos se lembravam do que eu tinha feito com David Henderson. Mantive a cabeça baixa, tirei boas notas e me inscrevi em faculdades perto de casa. Fui aceita na Universidade Estadual com uma bolsa parcial. Eu iria estudar jornalismo, como sempre planejei. Mas quando contei ao meu pai, ele disse que eu não poderia ir, não temos dinheiro para isso, disse ele. Além disso, você já provou que não consegue ficar longe de casa. Você vai ficar aqui e arrumar um emprego. Discuti com ele, mostrei a carta da bolsa de estudos e expliquei que poderia trabalhar meio período para pagar o resto. Mas ele não quis saber. Disse que eu estava sendo egoísta de novo, pensando só em mim em vez de pensar no que era melhor para a família. Então consegui um emprego no jornal local, atendendo telefones e arquivando documentos. Não era jornalismo, mas era alguma coisa. Disse a mim mesma que era temporário, queria economizar dinheiro e entrar na faculdade mais tarde. Mas mais tarde nunca chegou. Meu pai adoeceu quando eu tinha 21 anos, e esperavam que eu ajudasse a cuidar dele. Quando ele morreu 2 anos depois, esperavam que eu cuidasse da minha mãe. Quando ela morreu 10 anos depois, eu tinha 33 anos e nunca tinha saído de casa. Passei os 40 anos seguintes da minha vida trabalhando naquele jornal, vendo as histórias de outras pessoas serem contadas, enquanto a minha ficava trancada dentro de mim. Nunca me casei, nunca tive filhos, nunca viajei para além do município vizinho. Vivi na mesma casa onde me disseram que eu não era nada, rodeada pelas mesmas pessoas que se lembravam de mim como a menina que não conseguia controlar-se. Mas guardei o rádio. Durante todos esses anos, durante todo esse silêncio, guardei o rádio do Thomas. Nunca o liguei, nunca o ouvi, mas guardei-o. Ficava em cima da minha comoda como uma lembrança da vida que eu poderia ter tido, da pessoa que eu poderia ter sido.
No mês passado eu estava limpando as coisas da minha mãe quando encontrei uma caixa de cartas no armário dela. Elas estavam amarradas com uma fita e quando as abri, percebi que eram do Thomas. Ele tinha escrito para mim. Durante 3 anos depois que eu saí do Oregon, ele escreveu para mim. Carta após carta contando-me sobre a faculdade, sobre seus escritos, sobre o quanto sentia minha falta. Ele continuou se inscrevendo nas mesmas faculdades que eu, na esperança de que ainda pudéssemos encontrar um jeito de ficar juntos. Ele me enviou poemas, contos, recortes de jornal sobre coisas que achava que eu acharia interessantes. Ele nunca deixou de acreditar em mim, mesmo depois que eu deixei de acreditar em mim mesma. A última carta era datada de 1972. Nela, ele me dizia que ia se casar com outra pessoa. Dizia que sempre me amaria, que sempre se perguntaria como teria sido nossa vida. Dizia que esperava que eu fosse feliz, que estivesse vivendo sonhos que tínhamos compartilhado. E então, no final, ele escreveu: ainda tem um rádio, aquele que combinava com o seu. Às vezes eu ligo e ouço as notícias, e penso na garota que iria mudar o mundo. Espero que ela esteja em algum lugar, ainda lutando. Minha mãe escondeu essas cartas de mim por 50 anos. Ela me viu viver metade da vida, me viu sacrificar meus sonhos por uma família que nunca apreciou o sacrifício, e nunca disse uma palavra. Procurei Thomas na internet. Ele se tornou escritor, como havia planejado. Publicou romances, ganhou prêmios, lecionou em universidades. Ele viveu a vida com que ambos sonhávamos. Ele morrera há 5 anos, deixando sua esposa e 2 filhos. Sentei-me na casa vazia da minha mãe, segurando aquelas cartas e aquele rádio velho, e chorei pela menina que eu costumava ser. Chorei pela vida que desisti, pelo amor que abandonei, pelos sonhos que enterrei para ganhar uma aprovação que nunca veio. Tenho 73 anos agora. Moro sozinha em um pequeno apartamento e passo os dias lendo livros que deveria ter lido há 50 anos. Ligo o rádio do Thomas todas as manhãs e ouço as notícias, as histórias, as vozes de pessoas que não tiveram medo de se expressar. Nunca mudei o mundo como pensava que faria. Nunca me tornei a pessoa que sonhava ser. Mas aprendi algo importante, algo que gostaria de poder dizer àquela garota assustada de 17 anos. As pessoas que amam você não precisam que você seja perfeita. Elas não precisam que você seja pequena, quieta ou grata. Elas amam você porque você é corajosa o suficiente para ser você mesma, mesmo quando ser você mesma é difícil. Penso em Thomas todos os dias. Penso na vida que poderíamos ter construído juntos, nas histórias que poderíamos ter contado, no amor que poderíamos ter compartilhado. Penso na garota que enfrentou um valentão, que deu um tapa em um garoto que merecia, que foi corajosa o suficiente para discutir com sua professora sobre justiça. Gostaria de poder dizer a ela que ser mandada embora não foi um castigo, foi um presente. Foi uma chance de se tornar quem ela realmente era, longe das pessoas que queriam que ela fosse menor. Gostaria de poder dizer a ela que vale a pena lutar pelo amor, mesmo quando é assustador, que vale a pena perseguir os sonhos, mesmo quando outras pessoas não os entendem. Que a voz dentro da cabeça dela que diz que ela não é boa o suficiente está errada, e que a voz que diz que ela é corajosa, inteligente e digna de amor está certa. Gostaria de poder dizer a ela que não precisa da permissão de ninguém para ser ela mesma, mas não posso voltar atrás. Não posso mudar as escolhas que fiz ou a vida que vivi. Tudo o que posso fazer é sentar aqui com este velho rádio, ouvindo o mundo do qual nunca fiz parte, e torcer para que em algum lugar lá fora, haja outra garota de 16 anos que seja mais corajosa do que eu fui. Se isso tocou seu coração, se você já sentiu que desistiu de si mesmo muito cedo, não se esqueça de se inscrever e apoiar essas histórias reais que estão sendo contadas. E lembre-se, nunca é tarde para começar a acreditar em si mesmo novamente. Mesmo que você tenha 73 anos, sentado em um pequeno apartamento com nada além de memórias e arrependimentos, você ainda pode escolher ser corajoso. O rádio está tocando agora. Consigo ouvir vozes de todo mundo, pessoas contando suas histórias, pessoas que não tiveram medo de se expressar. E pela primeira vez em 50 anos, estou ouvindo não com tristeza, mas com algo que parece quase esperança. Talvez não seja tarde demais, afinal. Talvez ainda haja tempo para encontrar minha voz, contar minha história, ser a pessoa que sempre fui destinada a ser. Talvez seja assim que tudo comece.